Olá, queridos amigos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Muito bom ter você aqui hoje, segunda-feira, dia 22 de junho de 2020, para o estudo chamado Aprendendo de Jesus. É verdade. O tema do estudo de hoje coloca Jesus como nosso professor, como nosso exemplo, como nosso modelo de imitação em relação ao estudo da Bíblia, relacionamento com a palavra de Deus e um extraordinário exemplo de como ela deve ocupar um espaço na nossa mente e no nosso coração, especialmente na hora da tentação. O texto para hoje está no livro de Lucas, no capítulo 4. Você pode abrir a sua Bíblia. O livro de Lucas, capítulo 4, é um capítulo muito especial porque ele mostra um momento onde Jesus é tentado no deserto. Depois de 40 dias de jejum e oração, Satanás se apresenta e tenta Jesus Cristo, tentando tirar-lhe o foco do projeto da salvação para resgatar eu e você, homens e mulheres pecadores, reféns do pecado nesse mundo, mas Jesus seguiu vitorioso. Quando nós lemos o capítulo 4, no verso 4, diz assim a resposta de Jesus à proposta de Satanás. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito. E aí Jesus diz, não só de pão viverá o homem. E nos outros três eventos que o texto cita para nós, nos outros dois eventos que o texto cita para nós, Satanás provoca a Jesus para que ele peque. Mas Jesus Cristo, ele resiste utilizando a palavra divina como um escudo para a tentação. Ele diz, está escrito, e defende-se das oportunidades que Satanás lhe coloca para ofender a Deus que está nos céus. Um exemplo extraordinário para mim e para você. Estudarmos a Bíblia, colocarmos os seus ensinamentos no nosso coração, ou seja, na nossa mente, e quando a tentação se apresentar, respondermos com o texto bíblico, não tentação. Eu não vou ceder a você hoje, eu não vou ceder a você agora, porque está escrito na Santa Palavra de Deus que um filho de Deus deve pensar e agir de forma diferente disso. Sim, a lição ela segue dizendo que além do fato de Jesus usar as Escrituras foram a base da fé de Jesus. Por que essa resposta está aqui? Porque muitos de nós, mesmo cristãos, a base da nossa fé pode não ser as Escrituras. Nós podemos estar iludidos pelo mundo de alguma maneira. Nós podemos ter a nossa fé na palavra de Deus, a nossa fé em Jesus, misturada, contaminada com crendices, com tradições, com coisas que não são a base da verdadeira fé em Deus. E aí, na hora da prova, nós podemos vacilar. Eu convido você a meditar no que a lição diz hoje, no seguinte tópico. Jesus conhecia bem as Escrituras e eu e você precisamos conhecer bem as Escrituras. Ele foi vitorioso porque tinha comunhão com esse livro e nós seremos e somos vitoriosos quando temos comunhão íntima, pessoal, individual com esse livro. Ele estava tão intimamente familiarizado com a palavra de Deus que poderia citá-la de memória. Será que eu e você podemos fazer isso? Ou apenas decoramos alguma coisa do Salmo 23, para os adventistas do sétimo dia, um esforço para recitar os 10 mandamentos que estão em Êxodo 20? Quem sabe um ou outro verso no coração recitamos num culto do lar, um culto doméstico? Será que podemos dizer que somos como Jesus, que citava partes da Bíblia, que se referia a parte da Bíblia durante o dia quando era atacado pelos fariseus? Como está a minha memória em relação a armazenar prazerosamente textos da Santa Palavra? O estudo segue dizendo, essa intimidade com a palavra escrita era resultado de precioso tempo de qualidade com o Senhor no estudo da Bíblia. Sim, Jesus tinha um tempo pessoal com Deus e os céus através do estudo da Santa Palavra. E no momento da prova, ele poderia citar decoradamente a sua defesa.
Se ele não conhecesse as palavras exatas das Escrituras e o contexto em que elas aparecem, poderia facilmente ter sido enganado pelo diabo, que citou as Escrituras e as usou para seus propósitos enganadores. Olha que coisa perigosa. Satanás também conhece o texto bíblico decoradamente e por isso ele pode nos induzir o pensamento ao erro. Ou seja, não adianta saber textos da Bíblia decoradamente. Satanás também os tem em sua memória, mas diferentemente dele, Jesus usou para defender o que era correto, ou seja, a adoração a Deus o Pai. Portanto, apenas ser capaz de citar a Bíblia, como o diabo fez, não é suficiente. Além de um texto específico, é preciso saber o que outras passagens das Escrituras têm a dizer sobre um assunto e conhecer o seu significado. Somente essa familiaridade com a palavra do Senhor nos ajudará, como ocorreu com Jesus, a não ser enganados pelo adversário de Deus, mas resistir a esses ataques. Se você lê a Bíblia, você tem base para resistir à provação, seja ela qual for. É por isso que sempre aconselhamos e somos aconselhados a estudar a Bíblia nas primeiras horas do dia. Então, dali para frente, quando a tentação se apresentar, disfarçada até de coisa boa, você vai poder farejá-la, vamos usar esse verbo, identificá-la e repeli-la, utilizando a palavra de Deus. O estudo segue dizendo o seguinte: por diversas vezes vemos Jesus abrindo a mente a seus seguidores para que compreendessem as Escrituras, dizendo: atentem para o que está escrito. Por quê? Porque Jesus tinha certeza de que a Bíblia era um livro inspirado por ele mesmo e trazido para a terra em anos anteriores pela influência e inspiração do Espírito Santo, que também é Deus. E, portanto, esse era um texto confiável, um texto inabalável, um texto que reflete a vontade e a expectativa de Deus para nós, seres humanos. Ele compreendia que os que liam as Escrituras podiam chegar a um entendimento correto do seu significado. Jesus ainda defendia isso diante dos seus contemporâneos, de que a Bíblia poderia ser plenamente compreendida e pode até hoje, e poderá ser compreendida durante toda a eternidade. As Escrituras testificam dele. Ele disse: olha, vocês estão aí me criticando em João 5,39, no contexto desse verso, quem eu sou, o meu ministério, o meu propósito de vida. Eu sou o Filho de Deus. E vocês devem ler a Bíblia porque ela mesma testifica de mim. Ela diz que eu sou o Messias. Jesus usou com autoridade a Bíblia a seu favor. Eu e você precisamos usar a Bíblia com autoridade a nosso favor diante do pecado e da provação. Seremos vitoriosos mais uma vez e sempre seremos vitoriosos quando lançarmos mão dos escritos bíblicos para defender a nossa devoção, a nossa fé, a nossa crença e a submissão amorosa e voluntária ao Senhor Jesus Cristo. Isto é, quando tentado, você começa a ler a Bíblia e a citar as Escrituras? Já pensou nessa pergunta? Quando você é tentado e você começa a ler a Bíblia e citar as Escrituras, o que você faz? O que passa na sua cabeça? Eu quero dividir com você 2 comentários que tem na lição. Achei muito pertinente, por isso vou repetir aqui para você. E ele diz assim: podemos aprender muito com a maneira pela qual Jesus usou as Escrituras. Ele estava intimamente familiarizado com tudo o que elas tinham a dizer e foi capaz de citar as palavras exatas quando foi tentado pelo diabo. Extraordinário! É um exemplo, precisa ser seguido por nós. Está aqui a chave para vencermos a tentação e fugirmos do pecado. Impregnarmos a nossa mente do texto bíblico e quando a tentação se aproximar, nós vamos lançar mão desse conteúdo para refutá-la. O comentário segue dizendo o seguinte: seu conhecimento da palavra divina o protegeu de ser enganado pelo uso seletivo de passagens bíblicas. Ou seja, ele não era como um cristão como eu, por exemplo, que gosto de determinadas passagens bíblicas e estou sempre lendo esses textos. Preciso aprender com Jesus Cristo que toda a Bíblia é importante para nós.
Sim, eu, Davi, tenho reverência por todo o escrito bíblico, mas eu preciso lançar mão de mais textos que comumente não tenho lido, porque eles podem fortalecer a minha fé em Jesus Cristo. De que maneira, uma pergunta, de que maneira o exemplo de Jesus o inspira a conhecer melhor a palavra de Deus? Como você pode se familiarizar mais com a Bíblia? Outra pergunta. Em que áreas você precisa tornar a Bíblia norma para a sua vida e segui-la fielmente? Só você pode responder essas 3 perguntas. O que fazer, como ela tem sido útil, como pode ser mais eficaz na sua vida, quais são as áreas que você não tem usado a palavra de Deus. Essa pergunta aqui envolve trabalho, família, casamento, relacionamento com filhos, com pessoas, com amigos, com irmãos, com o pastor da igreja. Como tem sido o seu trato com essas pessoas? A Bíblia tem influenciado isso. Cuide para que a Bíblia seja uma leitura de cabeceira para você diária. Cuide para que o estudo da lição da escola sabatina, no caso de nós, adventistas do sétimo dia, e para você que não é adventista do sétimo dia, com a devoção que você tem acostumado a usar na sua denominação, cuide para que isso ocupe as primeiras horas do teu dia, porque isso vai dar a direção nas suas escolhas. Creia que Jesus também fazia isso. Jesus, por informação do Espírito de Profecia, ou seja, de um livro específico de Ellen White, que é muito doméstico para os adventistas do sétimo dia, informa que Jesus passava horas diariamente em oração, em comunhão com Deus antes de sair para o dia de luta. Amigo, horas significa pelo menos 2 em oração, em meditação na palavra, em diálogo com Deus o Pai, porque ele sabia que os desafios seriam gigantescos. Eu e você temos essa consciência, sabemos que os problemas são enormes, mas por que não estamos orando e lendo tanto a palavra de Deus? Está na hora de mudar, esse mundo está chegando ao fim, e Jesus está chamando um povo peculiar, ou seja, eu e você, para formarmos o seu rebanho especial que estará com ele por toda a eternidade. Muito bom ter você hoje aqui. Estou encerrando o estudo de hoje. Espero te ver amanhã para uma nova meditação na Santa Palavra de Deus. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.